Constituição. É a lei principal do nosso país, ficando acima de todas as outras leis. Inclusive, para a elaboração dessas outras leis, precisa usar a Constituição. Além disso, a Constituição ela é principalmente usada para a organização do nosso país, separando os poderes legislativo, executivo e judiciário. Para resumir, a Constituição é como se fosse nosso manual de instrução, tanto para as nossas atitudes, quanto para seguir os nossos direitos e deveres. A Constituição também é importante no momento de estabelecer limites no governo, no poder, porque senão eles acabariam, no caso, abusando do poder que eles têm nas suas próprias mãos. Tá, e por que a Constituição é tão importante? Conforme eu falei anteriormente, ela serve como se fosse um manual de instruções, tanto para o nosso dia a dia, nosso cotidiano, mas também para a formação de novas leis. E com isso, a Constituição trouxe direitos para nós, além de direitos, deveres também, mas nós temos que principalmente falar na questão do direito à liberdade, à igualdade e à privacidade. Outro ponto importante aqui da nossa Constituição, para finalizar, é que ela nos trouxe o direito de escolher os nossos representantes, sem distinção de raça, gênero, cor e questão econômica. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre isso. Agora eu vou falar um pouco sobre a história da Constituição brasileira. Em 1824, a primeira Constituição do Brasil foi promulgada, 2 anos após a independência do Brasil, em 1822. Ela estabelecia a monarquia constitucional, ela também estabeleceu o poder moderador, que dava direito do imperador mandar em todos os outros poderes do Estado. Ela também restringiu o direito de voto, que era censitário, logo uma minoria só participava da política, e ela durou até a proclamação da República, em 1889. Com o fim da monarquia, em 1891, o Brasil adotou a sua primeira Constituição republicana, inspirada na Constituição dos Estados Unidos. Ela instituiu o federalismo e a separação dos poderes e dava direito de voto apenas para os homens, excluía as mulheres e os analfabetos. Ela foi uma Constituição muito importante, só que ela refletia muitas desigualdades sociais, visto que na época dela 80% da população brasileira era analfabeta. Após a Grande Revolução, em 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder, a nova Constituição do Brasil foi promulgada, em 1934. Ela trouxe grandes inovações, como a criação da Justiça do Trabalho e a garantia de direitos básicos sociais, como o voto feminino e a proteção ao trabalho. Em 1937, ela foi substituída por uma outra Constituição chamada Polaca, conhecida como Polaca. Ela era uma Constituição mais autoritária, que dava mais poderes a Getúlio Vargas e instaurou o Estado Novo, que durou até 1945. Após o término do Estado Novo, em 1945, o Brasil teve uma nova Constituição, em 1946. Essa Constituição ela restaurou a democracia no Brasil e ampliou os direitos civis. Não só que esse período democrático foi interrompido pelo golpe militar de 1964, que levou à criação da Constituição de 1967, que dava poderes aos militares e restringia direitos civis, políticos, e estabelecer atos institucionais, permitindo que o governo pudesse legislar de forma autoritária. Após um longo processo de redemocratização no Brasil, em 1988 foi promulgada a atual Constituição no Brasil, conhecida como Constituição Cidadã, que é considerada uma das mais progressistas do mundo, pois ela ampliou direitos fundamentais, instituiu série de garantias sociais. Ela também trouxe avanços em áreas como saúde, educação, meio ambiente, estabeleceu o Sistema Único de Saúde e deu direito a indígenas e quilombolas. Hoje, a Constituição de 1988 continua a guiar o Brasil, sendo atualizada por meio de emendas constitucionais que visam adaptá-la aos novos desafios da sociedade brasileira. Essa trajetória mostra uma importância muito grande de uma Constituição para a proteção dos direitos do povo e para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Por fim, a história das constituições do Brasil reflete a busca incessante por justiça, democracia e cidadania, com cada constituição sendo um passo na construção do país que a gente conhece hoje e sempre buscando representar os valores e as necessidades do povo e da sociedade. O que se espera de uma Constituição? Por que ela é um instrumento essencial para qualquer sociedade democrática? A Constituição é mais que um conjunto de leis,
ela é a base sobre qual se estrutura o pacto social de uma nação. Espera-se que uma Constituição também defenda a democracia, garantindo a participação do povo nas decisões políticas e também assegurando eleições livres e periódicas. Espera-se que uma Constituição também possa adaptar-se às mudanças da sociedade, né? Ao longo do tempo as sociedades evoluem, né? Mudam também seus valores e suas necessidades, e para que continue sendo uma Constituição relevante, que faça diferença no dia a dia, ela precisa se adaptar e aceitar as modificações por meio das emendas constitucionais, que são feitas na Constituição de 1988, onde ela já tem mais de 100 emendas, com diversos temas como segurança, ambiente, direitos trabalhistas, tudo visando a adaptação a uma sociedade mais justa e mais democrática. Como a Constituição afeta o seu dia a dia? A Constituição tem um impacto direto no nosso dia a dia, mesmo que isso nem sempre seja visível. Ela estabelece os direitos e deveres de cada cidadão e define como o governo deve funcionar. Isso abrange desde coisas grandes, como garantir a democracia e a liberdade de expressão, até detalhes do cotidiano, como o direito aos serviços de saúde, educação e segurança pública. Aqui estão alguns exemplos práticos de como a Constituição afeta o seu dia a dia. Liberdade de expressão, direitos trabalhistas, direito à educação gratuita, direito do consumidor, direitos da saúde pública, garantias da liberdade religiosa. Esses são alguns dos exemplos. Como você pode participar? O cidadão participa da Constituição no dia a dia ao exercer os direitos e cumprir os deveres que ela estabelece, mesmo que isso nem sempre seja perceptível. Essa participação acontece de diversas maneiras, como, por exemplo, nas eleições. Os cidadãos escolhem os representantes para os cargos nos poderes executivo e legislativo, como presidentes, governadores, prefeitos, deputados e vereadores. Ao escolher esses representantes, o cidadão define quem tomará as decisões sobre a criação e alteração de leis, investimentos em áreas como saúde e educação e até mudanças constitucionais. Outro exemplo é seguir as leis. Todo cidadão tem o dever de seguir as leis do país, desde o cumprimento das regras de trânsito até a respeito da propriedade alheia. Esse dever é essencial para a ordem social e para a convivência harmoniosa em sociedade. Outro exemplo é o pagamento de impostos. O pagamento de impostos é uma forma de o cidadão contribuir diretamente para a manutenção de serviços públicos como saúde, educação e segurança. Por exemplo, ao pagar os impostos de renda, o cidadão contribui para o financiamento de hospitais, escolas e estradas. Esses impostos são distribuídos para que o Estado possa prestar serviços à população, mantendo as estruturas necessárias para garantir os direitos básicos previstos na Constituição. Além do Brasil, existem outros países que também têm Constituição, como França, Alemanha, Canadá, Suíça e Estados Unidos. Mesmo que você não tenha lido a Constituição brasileira ou a Constituição americana, eu vou começar a citar alguns exemplos das diferenças entre a Constituição dos Estados Unidos e a Constituição brasileira. E você vai notar que, mesmo não tendo lido, você já sabia. Pena de morte. A pena de morte no Brasil não é permitida. Não existe pena de morte aqui. Mas nos Estados Unidos tem pena de morte. Então uma pessoa pode ser julgada e executada. Isso está na Constituição americana. Outro exemplo é o porte de armas. Existem exigências bem rigorosas para ter o posse de arma. Então tem o porte e a posse de arma. E isso é uma diferença bem interessante se você quiser pesquisar. Já nos Estados Unidos, a segunda emenda garante o direito de arma aos cidadãos. Então, o povo americano tem o direito de ter arma. Outra diferença bem interessante é sobre a questão da autonomia dos estados. Por exemplo, se o Rio Grande do Sul quisesse ter pena de morte, mas Santa Catarina não quer ter. Aqui no Brasil não funciona assim. Ou é para o país todo ou não. Nos Estados Unidos é diferente. Tem estado que pode fumar maconha, tem estado que não, tem estado que tem pena de morte, tem estado que não. Então essa autonomia é algo que tem na Constituição americana. E é também uma grande diferença entre a Constituição americana e a Constituição brasileira. Por fim, chegamos ao final do nosso vídeo. E para encerrar, nós vamos fazer 3 perguntas. Essas perguntas vão servir para você ver como no dia a dia é importante você conhecer seus direitos, conhecer a Constituição brasileira. Ela te protege, ela te ajuda. E ela serve principalmente para mantermos o nosso país em ordem e garantir os nossos direitos. Primeira pergunta. João e Maria se mudaram para Canoas, no Rio Grande do Sul, mas infelizmente não têm condições financeiras para matricular sua filha Bruna em uma escola particular. Ao tentarem uma escola pública,
descobriram que não havia vagas disponíveis. Desanimados, voltaram para casa. Diante dessa situação, qual seria a melhor opção? Vou dar duas alternativas: mudar de cidade ou procurar o conselho tutelar. Qual alternativa você marcaria? Bom, se você marcou a alternativa A, mudar de cidade, você pode pensar, sim, vai resolver o problema, mas e se na cidade ocorrer a mesma situação de não ter vagas também? E eles têm problemas financeiros, imagina essa situação. Mas todo brasileiro tem direito à educação. Artigo 205 e artigo 208 da nossa Constituição. Direito à educação básica, pública e gratuita. Todo brasileiro tem direito à educação. Então, eles poderiam procurar o conselho tutelar e exigir, com base na lei, que a sua filha seja matriculada em alguma escola, pois ela tem o direito de estudar. Questão 2. Um testemunha de Jeová de 27 anos precisa receber uma transfusão de sangue, que foi recomendada pelo seu médico. No entanto, ele solicita um tratamento alternativo devido às suas crenças religiosas. O médico, por sua vez, afirma que ele não tem direito de escolha. Diante disso, qual a opção correta? Alternativa A. O médico é obrigado a oferecer uma alternativa. Alternativa B. Isso só pode se aplicar em um hospital particular. Até pouco tempo atrás era bem difícil responder essa pergunta, porque na Constituição nós temos o lado da liberdade religiosa e o lado do direito à vida. Então, direito à vida e liberdade religiosa ficavam se batendo, pois ele poderia escolher morrer, não receber a transfusão de sangue. Então, esse debate ficou por muito tempo, até que agora, em setembro de 2024, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os testemunhos de Jeová têm direito a recusar e receber um procedimento alternativo, mesmo que não seja um hospital particular. Então, mesmo que eles estejam no SUS, o Estado tem a obrigação de fornecer um procedimento alternativo. Última questão. Eu trabalho em uma farmácia e o meu chefe me informou que eu devo cumprir uma jornada de segunda a sábado, das 8 ao meio-dia e das 13 às 17, com intervalo para o almoço. No entanto, na minha segunda semana de trabalho, ele solicitou que eu trabalhasse no domingo, o que significa que estarei trabalhando todos os dias da semana, sem direito a um dia de descanso. A pergunta é: existe alguma lei que me proteja dessa situação? Se você respondeu que sim, na Constituição Brasileira, no seu 7º artigo e no inciso 15, diz o seguinte: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Claro que você pode trabalhar no domingo e folgar no sábado, ou folgar na segunda, ou folgar na terça. O importante é que você, durante os 7 dias da semana, um dia você descanse. Nesse exemplo, se o chefe exigiu que ele trabalhasse todos os dias da semana, ele está fazendo uma prática ilegal. De acordo com a Constituição, o funcionário teria o direito de colocar esse chefe na justiça. Chegamos ao final desse vídeo e nós agradecemos por vocês terem assistido. Aqui na descrição do vídeo nós colocamos alguns links para que você possa estudar um pouco mais sobre a Constituição, se aprofundar mais, não só o que nós abordamos nesse vídeo, aprender sobre seus direitos. Como é importante a Constituição na vida do brasileiro. Quando uma pessoa não conhece os seus direitos, uma outra pessoa com mais intenções pode se prevalecer disso. Então, se proteja com conhecimento, o conhecimento dos seus direitos e as leis que nós temos no nosso país. Muito obrigado e até mais.